Bom dia a todos. E aqui nós vamos continuar com a segunda parte do nosso vídeo, falando do Ministério dos Anjos Bons. Como eu falei para vocês, que ontem eu passei a primeira parte, e hoje eu vou trazer a segunda parte. Ainda tem a terceira parte, porque a história dos anjos é longa. Aqui eu quero trazer uma explicação para vocês, que ontem eu falei que Deus, Ele colocou querubins em direção ao jardim do Éden, para evitar que o homem entrasse lá e pegasse da árvore da vida e comesse. Porque se ele tivesse comido do fruto da árvore da vida, aí eles não morreriam. Aí Deus sabia que eles poderiam comer, e aí eles ficavam vivos, pecando disparadamente, né? Mas por causa do pecado que eles comeram do fruto proibido, aí eles morreram, e a morte está até hoje atingindo os homens da terra. Mas quero dizer para vocês que ainda tem um escape. A árvore da vida está no céu, no paraíso de Deus. Está em Apocalipse capítulo 2, verso 7. Só quem vai comer dessa árvore é os vencedores. Aqueles que vão morar na nova cidade santa, na nova Jerusalém. Aqueles que vão ser encontrados seus nomes no livro da vida. E é esses que vão comer da árvore da vida, que vai ficar no paraíso de Deus. Já está no paraíso e vai descer para a terra. E vai ficar na terra, na cidade santa, na nova Jerusalém. E por isso devemos ser vencedor. Devemos ouvir o evangelho da paz. Porque a salvação está no evangelho de Cristo. Ouça esse vídeo que eu vou continuar falando do Ministério dos Anjos Bons. Tá bom? O Senhor posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subia e descia por ela. Está em Gênesis 28 e 12. 1 Pedro 3, 21 e 22 diz que Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. Tá vendo? Jesus está lá, subordinado aos anjos. Os anjos estão cuidando de Jesus lá no céu. Ele está sendo advogado lá. Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus. Como eu terminei de falar, né? Em Josué 5, 13 e 15 diz que Cristo é chamado príncipe do exército do Senhor. Em Hebreu 1 e 14, o apóstolo Paulo disse que não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar salvação. Mateus 18 e 10 diz que vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que as seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Certa pessoa disse: os cristãos que vivem à luz da presença de Deus sempre são acompanhados por anjos invisíveis, e esses seres santos deixam após-se uma benção em nossos lares. Aqui está dizendo que os anjos invisíveis estão vigiando nossos lares. Lá nós devemos viver uma vida com harmonia com Deus, para que os anjos possam estar nos vigiando e nos abençoando. Em Salmo 34 e 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os livra. Daniel 3, 25 e 28 diz que eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo.
sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram neles. Daniel 6:22 também diz que o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência. Palavra de Daniel. Segundo Reis 6:16 e 17 conta que ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Está em 2 Reis 6:16 e 17. E Salmo 68 e 17 diz que os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. Quer dizer, milhares de anjos. Atos 5:19 diz que de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora. Sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se separou deles. Está em Atos 12, 17. Está em Atos 12, 7 e 10. O que chamamos lei física não constitui o obstáculo para os serviços dos anjos. Ferrolhos e trancas e portas de prisão desapareceram. A sua vontade e a sua presença brilham os calabouços como se fossem palácios. Nenhum lugar pode ser tão escuro, nenhuma caverna tão profunda e tenebrosa, nenhuma cela de inquisição pode ser tão reclusa e fedida, nenhuma fortaleza tão fortemente guarnecida que não possa ter rápido e fácil acesso. Se um filho de Deus ali estiver, ele será absolvido através de anjo. Aqui está dizendo que pode ser uma prisão do jeito mais inferior do mundo, fedida, bem fechada, mas quando Deus quer, é só mandar o anjo e o anjo resolve, como resolveu lá na vida de Paulo e Silas. 19, 7 e 8 diz que voltou segunda vez o anjo do Senhor e tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites,
até Horebe e monte de Deus. 1 Reis 19, 7 e 8. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e serviram. Esta é Mateus 4 e 11, falando quando os anjos, o inimigo foi perturbar Jesus, queria que Jesus comesse, caísse lá de cima, né? Tentação, tentando Deus, Jesus. Mas o anjo foi, quando terminou de toda a cena, o anjo foi e serviu Jesus. Em Lucas 22 e 43 diz que então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. 1 Pedro 1 e 12 diz que vós pregaram o evangelho que anjos andam perscrutar. Lucas 15 e 10 diz que eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui está dizendo que quando um pecador se arrepende, que se converte aceitando Jesus, há um júbilo muito grande no céu. E para encerrar o nosso vídeo de hoje, eu vou trazer o Salomão, falando em Eclesiastes 5 e 5 e 6. Melhor é o que não votes do que votes e não cumpra. Aqui o Salomão está falando, não pode votar. Porque é melhor não votar do que votar e não cumprir. Não consista que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi, e na advertência, por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Palavra de Salomão. E aqui terminamos a segunda parte do nosso vídeo, o Ministério dos Anjos Bons. O próximo vídeo ainda vai ser nesse mesmo assunto. Amém? Fique com Deus!